Henker que vive duas vezes. Capítulo 751. Dia e noite, 1. Capítulo 751 Dia e noite, 1. Bater, bater, bater. Yeon-woo e Sage entraram em conflito sem parar. Quando Sage esticou o punho, Yeon-woo revidou com Saife. E quando Yeon-woo tentou atacar com Sword Thunder, Sage explodiu com Lightning Strike. A escuridão manchada com suas cores colidiu consigo mesma, repetindo golpe após golpe. Como se duas rodas dentadas que giravam em direções opostas tivessem emitido faíscas após colidirem uma com a outra, a escuridão estava em pandemônio. Foi uma batalha intensa, tornando difícil dizer o que estava onde. Pahahaha, não pensei que a batalha seria tão acirrada. É interessante ver aquele que me domina lutando assim. Sim, lutar. Continuem lutando entre si e percam o estiramento. Quem sabe, talvez os dois fiquem exaustos e possamos tomá-los para nós. Kik. Nossos gananciosos não ficarão parados se conseguirmos aquele buffet. Quem se importa? Mesmo se eu morrer aqui, ainda serei parte de mim. Os demonismos que estavam longe da batalha batiam palmas e riam divertidos. Eles não se importaram com quem ganhou porque ambos eram egos do Rei Negro. Em vez disso, eles estavam felizes por o ego do Rei Negro se tornar mais forte. Na verdade, eles também poderiam atacar se Yeon-woo ou Sage começassem a mostrar fraqueza. Embora todos compartilhassem o mesmo destino, todos procuravam a oportunidade de matar uns aos outros para se tornarem um. Os egos do Rei Negro consideravam a luta entre Yeon-woo e Sage parte de uma tradição de longa data. Não importava quem ganhasse. Por outro lado, Yeon-woo, que era ainda mais independente, queria colocar a escuridão a seus pés, e Sage, que havia governado como o ego principal do Rei Negro por muito tempo, não tinha intenção de entregar seu lugar. Sage considerou esta uma oportunidade de absorver Yeon-woo na escuridão e capturar o oponente deste sonho, bem como recuperar Kirinali e Pneuma. No entanto, não foi fácil. Eu senti você levando meus filhos. Mas eu não sabia que você se tornaria tão poderoso depois de absorvê-los. É difícil para mim manter meus poderes escondidos se você sair assim. Quando Sage finalmente revelou os 5 elementos de seu suporte celestial, ele parecia confuso. Ele queria manter em segredo o fato de praticar as artes do demônio celestial, que era o inimigo mortal do Rei Negro. Não houve necessidade de revelar sua arma secreta. No entanto, Yeon-woo havia se tornado bastante forte em comparação com a última vez que Sage o viu, e a espada brilhante Taishi Pangu completa com Black Gubitara foi suficiente para fazer arrepios percorrerem as costas de Sage. Era impossível para Sage não usar sua arma secreta. Pensando que não seria capaz de derrotar Yeon-woo se não usasse todo o poder, Sage aumentou a intensidade de seu poder sagrado. Agite, agite. A escuridão que seguia atrás de Sage girou e acelerou em direção a Yeon-woo. Clang, clang. Yeon-woo desviou as ondas de escuridão com 8 extremos da espada do trovão e franziu a testa. Esse cara. A sensação que foi transmitida através da foice era familiar. Água fluente era outra arte que fazia parte dos 5 elementos do suporte celestial. A arte que absorveu a escuridão e a explodiu de uma só vez também fazia parte do Heavenly Bracket. Flame Wheel. O que eu senti antes estava certo. Os 5 elementos do suporte celestial. Isso é familiar. Com isso, Yeon-woo foi capaz de perceber a identidade de Sage, que tinha sido um mistério até agora. Apenas um ser veio à mente como um ego do Rei Negro e mestre dos 5 elementos do suporte celestial. O ser também era relativamente pequeno comparado aos outros demonismos. No entanto, Yeon-woo estava curioso para saber como tal ser foi capaz de se tornar o ego do Rei Negro e descer sem usar muitas leis de causalidade, assim como ele. Mas isso era algo que poderia ser respondido mais tarde. Agora, ele precisava encontrar uma maneira de derrotar Sage. Yeon-woo atualmente possuía 50% da escuridão. Foi o resultado da absorção de vários egos após ser reconhecido como o verdadeiro pai da noite. Claro, Sage também possuía exatamente 50%. Então era difícil dizer a vitória. Yeon-woo precisava de outro método, um método que Sage nunca seria capaz de imaginar. Você deve estar pensando a mesma coisa que eu. Só então, Sage empurrou Saife para o lado enquanto ele vomitava cartas. Era impossível ver seu rosto, mas ele estava definitivamente sorrindo. Se continuarmos a entrar em conflito assim, apenas nos desgastaremos. Você começou como um mero mortal e chegou até este ponto. É realmente incrível. Então você precisa de um método para virar a maré, não é verdade? Eu tenho um método. E você? Sage de repente abriu a palma da mão e ergueu a mão no ar. Rachadura. Fissuras começaram a aparecer no ar com um som alto e estridente. Rachadura, rachadura. As rachaduras se espalharam pela escuridão. Assim como o espaço foi aberto para a escuridão aparecer neste mundo, outra escuridão apareceu através das fendas. Parecia ameaçador. Cada um deles eram pedaços de escuridão, mas emanavam um sentimento diferente da escuridão que Yeon-woo conhecia. Colidir. Um exército cercado pela escuridão começou a chover. O que é isso? Cronos exclamou em estado de choque. Exército dos deuses perecidos, foi ativado. A escuridão está manchada com uma cor diferente. Deuses perecidos. O que é isso? Agares fez uma pausa assistindo às batalhas de Yeon-woo e Sage e franziu a testa para as mensagens que apareceram de repente. Ele viveu mais tempo de todos os demônios infernal. Exceto Baal,
Então ele sabia a maioria das coisas. Mas nunca tinha ouvido falar dos deuses perecidos. É claro que tais coisas ocorreram repetidamente depois que Agares conheceu Yon-Woo e Jeong-Woo. A identidade do temível outro mundo, a relação entre o Rei Negro e o demônio celestial, a roda, ou sonho, que era a verdade do universo, a guerra eterna entre o dia e a noite, e as informações nas revelações que registraram todos esses eventos. Mas eram todas verdades ocultas conhecidas por poucos seres. O que estava acontecendo agora não era nada disso. Eles eram deuses, eles eram demônios, eles eram dragões e eram gigantes. Eles eram todos transcendentes. No entanto, o importante é que eles eram todos transcendentes. O exército que apareceu na escuridão com a convocação de Sage era composto de transcendentes. Mas eram todos bonecos vazios por dentro. Seus olhos não tinham foco e nem pareciam ter vestígios de criaturas mortas. Eles eram deuses perecidos porque se perderam. Uau! Fenrir latiu. Ele soltou um rosnado baixo, parecendo bastante irritado. Eu sei, parece que ele os coletou em vez de apagá-los dos sonhos passados. Sentindo-se igual a Fenrir, o rosto de Agares se contraiu. Você se atreve a nos tratar, demônios reverenciados, como marionetes em um barbante. Eu vou te matar. Agares abriu suas centenas de pares de asas. A energia demoníaca seguiu atrás dele e o exército de demônios que ele trouxe começou a se mover. Ao lado dele, Fenrir retornou à sua grande forma de lobo e correu em direção aos deuses perdidos. Colidir. Para o nosso Deus. Vitória. Honra. Com o grito barulhento de Valdebiche, os gigantes fantasmas, que agora estavam acostumados a lutar depois de lutar nos últimos 10 anos contra Night, avançaram. Vamos. HMPH, sempre lutando de maneira tão deselegante. Independentemente de estarmos dentro ou fora da escuridão, a rainha do verão bufou com as palavras de Calatos, mas bateu suas asas gigantes e cuspiu um sopro poderoso em direção ao exército dos deuses perecidos. O que você está fazendo? Dê um passo à frente. Mostre a glória do mestre. E demonstre quem é o verdadeiro dono da escuridão. Ao comando de Bu, Shannon, Anryong, Rebeca e outros fantasmas lideraram Dis Pluto na vanguarda. Os seres do dia que surgiram também se moveram em direção ao exército dos deuses perecidos. O choque dos dois exércitos foi uma visão que fez os espectadores estremecerem. Dia, Eros, está iluminado. A noite ficou ansiosa. Precisar, para, ajuda, pai. Mas, qual, pai? Todos, pai. Escolher, quem? Nosso, pai, lá. Não, escolha, mas. Real, pai. Eles contemplaram por um breve momento. Mas todos chegaram à mesma decisão. Mesmo que estes fossem os braços do seu grande pai, se eles não fizessem uma escolha, não estariam fazendo o que o pai queria. Seria constrangedor se chamarem de filhos do pai se não fizessem nada. Além disso, havia tantos subordinados do pai aqui que, se não fizessem nada, não seriam capazes de ficar ao lado do pai quando ele acordasse. Para, pai, glória. Eles rapidamente entraram em ação depois de tomarem uma decisão. Noite, Nox, desce sombriamente. A sombra de Yon-Woo tornou-se alongada e os deuses do outro mundo dentro dela surgiram. A cabra negra da floresta com 1000 filhotes, amaldiçoa o exército dos deuses perdidos. O exército dos deuses perecidos fica contaminado. Sua defesa diminuiu. Mais de seus ataques estão falhando. A fonte da impureza envia uma doença intratável para o exército dos deuses perdidos. A imortalidade do exército dos deuses perecidos desapareceu. Dia e noite, que eram inimigos poucos dias antes, lutavam juntos diante de seu inimigo comum, as trevas. Que tolice. Sage exalava letras de descrença enquanto observava a cena. Como alguém que viveu por muito tempo como ego do Rei Negro, ele não entendia a cena diante dele. De todos os egos, Yon-Woo era o mais jovem. Sage não entendia porque os seres da noite o seguiam. Dei deveria estar furioso com Yon-Woo por ser um ego do Rei Negro, mas eles estavam colaborando com ele. Era por isso que Sage achava que eles eram tolos, mas não via nenhuma maneira de dividi-los. Eu realmente não tenho ideia. O próprio Yon-Woo era imprevisível para Sage. Ele planejou usar Yon-Woo para cumprir seu objetivo, mas nenhum ser jamais bagunçou a ordem de um sonho como esse. Demônio Celestial, o que você está pensando? Sage queria perguntar ao Demônio Celestial. No entanto, ele não achava que perderia aqui. O exército de deuses perecidos que ele coletou dos sonhos desaparecidos não desapareceria, não importa quantos fossem mortos. Livrar-se de coisas desnecessárias e começar de novo também não é ruim. Sage poderia apagar a ordem que era o dia e a noite e acordar novamente desse sonho. Como ele finalmente tinha Pneuma e Kirinali em suas mãos, ele seria capaz de sonhar um sonho do qual não precisaria acordar. Mas Sage não foi capaz de continuar com seus pensamentos. O sol do dia, Eros, nasceu. O que, ao ouvir aquela mensagem inesperada, Sage virou a cabeça. Ping, ping, ping. Círculos mágicos apareceram no ar e incontáveis raios de luz caíram, varrendo instantaneamente o exército dos deuses perecidos. Onda de luz. Tiro aleatório. Acima da escuridão que destruía tudo, Jeong-Woo olhou para Sage. Ao lado dele estava Rhea, que ainda estava pálida. Faz muito tempo que não nos vemos, idiota.
Ó céus, isso é estranho. À esquerda de Sage estavam Yeon-woo e Cronos, e à sua direita estavam Jeong-woo e Hea. Sage sorriu ironicamente diante do poder sagrado que a família exalava. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.